Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós vamos hoje dar início à segunda fase do nosso curso, onde nós vamos voltar lá na antiguidade para a gente poder entender como que foi a evolução do pensamento humano ao longo da história para nós chegarmos e entendermos, né, a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá certo? Muito bem. Nós vamos pensar, nós vamos voltar mais ou menos lá no século 7, século 8 antes de Cristo, né, por volta do ano 600, 700, mais ou menos antes de Cristo, né? Então, nessa época, todos vocês sabem que a vida era bem rústica, né? Não haviam os países como são divididos hoje, a tecnologia era bem rústica e o conhecimento e o pensamento das pessoas também era bem precário, né? Então, o homem, ele sempre teve necessidade de buscar explicações para algumas coisas. Por exemplo, por que que chove? O que que é o relâmpago? O que que é o barulho do trovão, né? Eles não entendiam. Então, eles não tinham tecnologia e conhecimento suficiente para chegar nas definições que a gente tem hoje. Então, como que eles buscavam explicações para os fatos, para os acontecimentos? Eles buscavam nos mitos. Os mitos eram histórias que eles inventavam para justificar, né? Para explicar várias coisas. E eles buscavam também explicações na religião, não é? Nessa época já existia o judaísmo, né? E existia o paganismo. Então, o ser humano, ele era uma pessoa que buscava a Deus, né? Algumas pessoas num único Deus, outras pessoas em vários deuses. Então, era uma época de muito misticismo e de muita mitologia. Mas chegou uma determinada época que eles começaram a perceber que os mitos não davam conta de explicar tudo. Então, foi aí que surgiu a filosofia, né? A filosofia pode ser explicada, né? Pode ser conceituada como o amor ao saber, a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, né? Então, algumas pessoas começaram a buscar explicações mais racionais para os fatos. E o primeiro deles foi o Tales de Mileto. Mileto é a cidade onde esse Tales vivia, né? Então, geralmente, eles são identificados pelo primeiro nome e a cidade, né? Os filósofos são identificados pelo primeiro nome e pela cidade onde eles viviam, tá? Então, nessa época, no início da filosofia, que é considerado o período pré-socrático, porque existia um filósofo muito importante, o Sócrates, e teve, a partir dele, teve uma mudança na filosofia, na busca do pensamento. Então, antes de Sócrates, o que os filósofos buscavam? Eles buscavam explicação para os fenômenos da natureza, eram chamados filósofos da physis, né? Então, realmente, eles buscavam conhecimento sobre o sol, sobre a chuva, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre essas coisas. Eles buscavam principalmente um, uma origem, né? Algo que fosse a origem de tudo. O Tales de Mileto, por exemplo, ele achava que a origem de tudo era a água, né? Tinha outro filósofo que achava que era o fogo, tinha outro que era o ar, tinha outro que achava que era o infinito, né? Então, eles buscavam explicações de uma forma mais racional, mas sempre voltado para os fenômenos da natureza. A partir de Sócrates, a forma de pensar mudou um pouquinho. Eles continuaram pensando a esse respeito, né? Mas o foco se voltou um pouco mais para o ser humano. Então, a partir de Sócrates, eles começaram a buscar mais conhecimento sobre a origem do ser humano,
né? Explicações sobre as coisas relacionadas ao ser humano, tá certo? Então, este que foi o raciocínio, né? O caminho da filosofia nesse período, tá ok? Eu fiz então uma pesquisa na internet só para deixar alguma coisa assim de mais concreto para vocês sobre essa questão inicial da filosofia. Não é nosso interesse que sejamos filósofos, nem que sejamos grandes entendedores da filosofia, mas nós precisamos ver, né, entender como que o pensamento filosófico evoluiu até chegarmos nos dias de hoje, né? Então, o site aqui que eu encontrei, que eu achei mais interessante, mais objetivo, foi todamatéria.com.br. Então, eu vou pegar algumas coisas deles aqui para a gente poder acompanhar. Primeiro, o que é filosofia? Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem, etc. O filósofo, ele é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através da filosofia. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos. Por exemplo, nós temos a filosofia cristã, que reflete sobre o pensamento cristão. Tem a filosofia política, a filosofia ontológica, cosmológica, ética, empírica, metafísica, epistemológica, etc. Agora, para que serve a filosofia? Por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pela sociedade. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens, ou seja, a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam sobre a sua existência e também sobre o mundo e o universo. De tão importante, esse campo do conhecimento tornou-se uma disciplina obrigatória no currículo escolar, bem como foram criadas diversas faculdades de filosofia, né? Agora vamos entender onde que surgiu a filosofia, né? A filosofia tem início na antiguidade, quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga. Então, a filosofia surgiu na Grécia. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram exemplificados, eram explicados de maneira mítica, ou seja, as explicações estavam baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos da natureza. Assim, com o surgimento da polis grega, polis é a cidade, né? Os filósofos, que na época eram considerados enviados dos deuses, começaram a investigar e sistematizar o pensamento humano. Com isso, surgem diversos questionamentos que até esse momento não possuíam tal explicação racional. O pensamento mítico foi dando lugar ao pensamento racional e crítico, e daí surgiu a filosofia. Encerrando então esse vídeo introdutório, nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia antiga. A filosofia antiga corresponde ao período do surgimento da filosofia grega no século VII a.C. Ela surge da necessidade de explicar o mundo de um novo modo. Os filósofos buscam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, da existência e da racionalidade humana.